galera, bora dar uma olhadinha, então, na coletiva de imprensa. Boa noite, Júlia Camacho, da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho a formação de hoje. A gente teve o Savarino, o Santi Rodrigues e o Tuco jogando nessa formação, na minha opinião, acho que foi nova, né? Acho que é a primeira vez que eles jogam nessa posição. Queria que você falasse, porque a vitória do Botafogo passa muito por esses três jogadores, e isso tem muito a sua mão, né? De colocar eles nesses 11 titulares. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Sim, foi segundo plano do jogo, ofensivo e defensivo, tomamos essa decisão. Jogaram bem, associaram bem os três. E quando tivemos que defender, sobretudo, sacrificaram. Então, fico contente com como jogamos. Sabemos que temos que jogar assim, sempre, que ter mais continuidade. Mas hoje parabenizar a eles porque jogaram muito bem. Foi um prazer ver o time jogar hoje. Boa noite, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Parabéns pela vitória. O que mudou da partida contra o Mirassol, na qual o Botafogo deu apenas um chute ao gol, para um jogo como hoje, que o time tem uma exibição muito dominante, apresentando um volume de jogo muito grande, uma intensidade na medida certa, equilíbrio entre os setores, porque a defesa também sofre muito pouco. O que mudou? A parte tática, a parte técnica, a parte anímica? E qual é a influência do retorno do Tuco Correia nesse resultado e nessa mudança? Obrigado. Tuco é um jogador nesse momento que está bem, está acabando o seu período de adaptação. Nos últimos partidos é um jogador sempre mais importante pelo time, então mudou tudo. Foi um dos piores jogos que jogamos em Mirassol. Tivemos mais qualidade na execução, mais intensidade, mais claridade no plano do jogo, mais velocidade nas ações. Então, o que mudou, você já falou muitas coisas. Tudo. Tivemos outra ambição, outra mentalidade, jogamos para ganhar, do começo até o final. Boa noite, David. Gustavo Bandeira, do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória. Esse jogo, em certa medida, ele lembrou muito a sua estreia lá no Mané Garrincha contra esse mesmo Vasco, quando o Botafogo também conseguiu muitos contra-ataques, jogadas ofensivas rápidas, bastante ataque ao espaço também. Algo parecido também aconteceu nas vitórias contra o Bragantino aqui no Newton Santos, quando o Seabra era o treinador. A minha pergunta é se você acredita que seu estilo de jogo encaixa melhor contra times de perfil mais ofensivo, que ofereçam mais oportunidades de transições ofensivas rápidas e mais espaço para a profundidade. Obrigado. Seguramente, mais que com o meu estilo de jogo, é com as características do time que temos. É um time que tem algum problema em abrir o placar, hoje também, porque hoje foi um pênalti que abriu o placar e acho que merecemos marcar gol antes, mas foi um pouco difícil. E quando temos espaço para fazer transição rápida, o time joga melhor. Então, sim, seguramente sim. David, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Você estava falando antes o que mudou do jogo contra o Mirassol. Eu acho que uma das coisas marcantes que mudaram no Botafogo foi você ter a possibilidade de utilizar o Joaquim e o Savarino juntos, né? Deu para ver, principalmente no primeiro tempo, que a defesa do Vasco ficou um pouco confusa com a presença dos dois. Às vezes eles marcavam mais o Savarino e o Tuco ficava sozinho, ou ao contrário. Então eu queria te perguntar o quanto você lamenta essa impossibilidade de não poder dar continuidade para o time ao longo das partidas. Porque hoje a gente viu que a presença dos dois foi fundamental, um foi o responsável pelo pênalti sofrido, o outro foi o responsável pela assistência, e no final das contas, quando você tem essa impossibilidade de dar sequência, o time não vai bem, não funciona, como foi contra o Mirassol, você acaba sendo o principal criticado por isso, né? Obrigado. Sim, agora temos um elenco mais grande, recuperamos jogadores. É claro que quando temos mais jogadores, temos um time mais fiável, como se diz fiável? Mais confiável, mas em uma temporada temos dificuldade, todos têm dificuldade de desfalques, então não pode ser excusa, temos que se adaptar continuamente, vamos ter outros, agora temos muitos jogadores com 2 cartões, vamos ter jogos onde temos desfalques, temos que seguir adaptando, mas o mais importante é que jogamos sempre com essa mentalidade
não é só mentalidade, futebol também é organização, é execução, e hoje tudo deu certo. Aqui, tudo bem? Bárbara Mendonça, GE. Globo. Aproveitando o gancho sobre essa impossibilidade de repetir times titulares no Botafogo, né? Queria ouvir de você, se possível, especificamente sobre as lesões musculares, nessa sequência de lesões musculares que o Botafogo vem apresentando. Você consegue identificar algum fator no dia a dia que seja preponderante para causar essas lesões musculares? A intensidade dos treinos? Você acha que é um cansaço já iminente pelo fim da temporada? Obrigada. Sim, seguramente analisamos a situação. Seguramente temos que considerar que é um campeonato onde acontecem lesões em geral, porque temos muitos jogos, porque por muitas condições, não? Acumulamos minutos com jogadores, mas é verdade que dentro da comissão técnica e juntos com os trabalhadores do clube trabalhamos para analisar a situação e adotar alguma modificação daqui ao final de temporada com a carga do treino, porque estamos no final da temporada. Eu chego da outra parte do mundo, onde se trabalha, pode ser de maneira diferente, então eu também preciso de um período de adaptação nesse sentido. Estou aprendendo muitas coisas aqui. David, boa noite. Falando em outra parte do mundo, né, Igor Siqueira do UOL, você ontem estava na CBF com a gente lá no evento dos treinadores. Eu queria saber se você se sentiu também constrangido com a fala sobre técnicos estrangeiros, como é que foi seu sentimento em relação àquilo tudo, o que você percebeu também do seu pai, Carlo Ancelotti, a respeito da fala dos treinadores, enfim, o quanto incomodado vocês ficaram com aquela situação, e se você está à vontade ou incomodado, ou se sente até pressionado, né? Não incomodado em trabalhar aqui, mas pressionado pelo ambiente dos técnicos brasileiros. Não, pressionado por isso não, já tem outras coisas. Eu já falei antes do jogo, tenho uma muito boa relação com muitos treinadores do Brasil, a acolhida foi para todos os treinadores que eu vejo e falo com eles, foi muito boa. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema com os treinadores brasileiros. Acho que isso é uma discussão um pouco antiga. Já no mundo, em todas as ligas do mundo, temos treinadores do país, temos treinadores de fora do país, e acho que também é bonito ter essa... Se você olha na Premier League, a Premier League já não é o futebol inglês dos anos 90, já tem muitas... Como a sociedade toda tem integração, tem... Então, acho que falar ainda em 2025 de treinadores brasileiros, treinadores de fora, é uma coisa um pouco antiga. Mas você se sentiu constrangido? Não, para nada. Não. Boa noite, David. Carlos Gil, Globo Sport TV. Há menos de um mês, o Botafogo perdia aqui no Newton Santos um clássico por 3-0. Hoje, vence um clássico, obviamente outro adversário, mas um clássico por 3-0, dominando amplamente a partida. Nesse meio tempo, venceu fora de casa o Ceará, mas empatou em casa com o Santos, teve esse jogo ruim com o Mirassol, enfim, altos e baixos. O quanto a atuação de hoje serve de espelho mesmo para o restante da temporada e de retomada de confiança, né? Tanto para vocês internamente, quanto para o próprio torcedor voltar a vir, prestigiar e fazer aquele clima que fez durante toda a reta final ali do ano passado? Eu cobro muito eles, porque eu sei que o time pode ser o time que vimos hoje. Não sempre conseguimos, mas vou seguir cobrando neles, porque acho que esses jogadores podem entregar mais, podem ter mais continuidade para chegar ao nosso objetivo final e para fazer que a torcida possa voltar no Nilton daqui ao final da temporada, porque vamos precisar deles para conseguir esse objetivo. Temos que jogar como hoje. E já temos uma oportunidade muito grande em 3 dias em Vitória, onde temos que mostrar o mesmo nível não só de mentalidade, mas também de qualidade, porque esse time tem qualidade. É verdade que teve alguma dificuldade durante a temporada toda, mas sempre estamos brigando para isso, para manter mais continuidade no jogo. Boa noite, David. Bruno Print, canal Bprint Esporte. Parabéns pela bela vitória. Na minha concepção, hoje foi o jogo que o Botafogo se desempenhou melhor no seu comando e conseguiu, né, unir
tanto a parte defensiva, meio de campo e ataque, né? E a gente sempre fala a respeito daquele último terço, né? Apesar de ter alguns lances ali em dificuldade de chegar, hoje o Botafogo conseguiu, né? Teve bastante oportunidade e conseguiu fazer 3 gols. Qual a importância dessa vitória na parte anímica, não só sua, dos jogadores, mas também a parte mental para seguir, né, em busca dessa classificação para a Libertadores? No, è tutto, è tutto. È un buon risultato, un placar onde não tomamos gol, vai dar muita confiança. Então, é isso. Estamos todos muito felizes hoje, sabemos o que podemos dar. E como falei antes, vou seguir cobrando para que o time possa manter esse nível que vimos hoje, para nós, pela nossa confiança, pela confiança do torcedor. Que, repito, merece essa vitória e esperamos que volte a ver o time no estádio. Mister, boa noite. Gabriel Alves aqui da Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. Sua equipe venceu muitas partidas muito convincentes, mas eu quero saber a sua opinião se hoje você considera a partida mais equilibrada, até por vencer um clássico, a importância de vencer um clássico, se na sua concepção ainda tem coisas a melhorar no seu trabalho, e se você considera a partida de hoje a partida mais equilibrada até agora. Obrigado. Sim, acho que 90 minutos assim não jogamos em nenhum jogo, tivemos momentos bons, mas com essa continuidade não tivemos. Conseguimos fazer o segundo gol, algumas vezes não conseguimos, e isso ajudou um pouco o time. Então, sim, posso estar de acordo que seguramente temos que melhorar, que temos momentos do jogo onde perdemos um pouco a ideia de como jogar, de como se posicionar. O time fica um pouco longo por vezes, mas hoje foi um jogo onde tudo deu certo. Mas temos que manter equilíbrio, porque não todo era ruim outro dia e não todo é fantástico hoje. Boa noite, Ivan Machado, Opinião Play. Queria saber de você que, assim, uma vitória como essa, né, diante de um adversário, um clássico, também serve para fortalecer algumas convicções, né? Você é um treinador que mexe bastante na equipe de um jogo para outro. O que de alguma maneira, dá para perceber em termos de continuidade para os próximos jogos que o Botafogo vai ter em casa, né? O Botafogo tem ainda 3 partidas em casa, vencendo essas 3 partidas, talvez garante a vaga para a próxima Libertadores. Ano passado, nesse mesmo momento, os torcedores estavam felizes com a garantia da vaga para a final diante do Atlético. Então, queria que você garante que continua desse bom momento do Botafogo no jogo de hoje. Sim, a minha responsabilidade agora é, junto com os jogadores, é manter essa continuidade. Cada jogo vai ter a sua história. Jogar contra o Vitória não é como jogar contra o Vasco. São 2 times completamente diferentes, 2 contextos diferentes, 2 gramados diferentes. Então, sempre temos que ter essa capacidade de adaptação. Dentro dessa adaptação, dessas pequenas mudanças, temos que manter continuidade de atuação, como ter as mesmas atuações como a atuação que tivemos hoje. Cada temporada tem os seus objetivos. A história dessa temporada foi uma história com muitas dificuldades pelo Botafogo. Agora, chegar a ter uma vaga na Libertadores, para nós, pelo futuro do clube, para todos, é a coisa mais importante dentro e vamos brigar até o final. Boa noite, obrigado.